Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia. Olha, todos temos um desafio a vencer, o da melhoria da qualidade dos nossos relacionamentos, seja na família, na escola ou no trabalho. Hoje quero discutir aqui modelos de desenvolvimento da qualidade de nossas relações que valem para todos esses ambientes. Tenho aqui comigo o consultor empresarial Ricardo Coutinho. Ele vem desenvolvendo trabalhos na área empresarial que servem para quem quer avaliar com profundidade se o que está sendo feito no seu local de trabalho pode melhorar ainda mais sem que a empresa perca o foco. Porque isso também é importante. A gente sente a empresa cada vez mais pressionada pelo mercado competitivo, tem que melhorar em vários aspectos, né? Mas, ao mesmo tempo, isso cobra da empresa também uma maturidade no sentido de ganho de eficiência operacional, uma maturidade maior no próprio cenário humano que está ali dentro. Pessoas trabalham na empresa e muitas vezes elas são arraigadas em pontos de vista que se chocam com essa pressão do mercado que vem propondo a empresa tem que se modernizar, mas o homem continua arcaico. Como vencer, como traçar essa ponte para mudar as coisas todas a partir da mudança de paradigma do ser humano? Então, Abranches, a questão da pressão, ela existe e vai existir sempre, né? A gente vê as empresas hoje pressionadas, o mercado está extremamente concorrente, né? A globalização, ela é ferrenha e eu diria até a globalização asiática, porque hoje em dia a gente vê mais produtos de Taiwan, China, etc. Mas, enfim, essa globalização, então, faz com que a concorrência fique acirrada e os empresários precisem atuar. Precisam atuar. Atuar de que forma? Na melhoria da eficiência operacional. E quando a gente está falando isso, basicamente nós estamos falando dos processos da empresa. À medida que os processos da empresa vão se amadurecendo, vão, né, ganhando os níveis de maturidade maiores, o que acontece? A empresa começa a conseguir produzir de uma forma mais otimizada. Mas, não obstante essa questão que você bem colocou, não dá para que você tenha processos bons sem que as pessoas entendam e enxerguem esses processos como meio para realizar suas tarefas e quebrar paradigmas de eliminação de desperdícios, de eliminação de duplicidade de informações, de envolvimento do maior número de pessoas capacitadas para aquela tarefa específica e para a tarefa da realização da atividade naquele processo, atingindo o resultado que se busca, que é uma empresa onde você tenha lucros, porque a empresa ela foi feita para ter resultado financeiro, de outra forma ela não sobreviveria. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que desenvolver a maturidade das pessoas é imprescindível para que ela continue galgando posições e possa concorrer, aí sim, num nível de igualdade com as empresas globalizadas e empresas asiáticas e todas outras. Posso fazer uma leitura comparada aqui? Eu pego a empresa e vejo uma família, por exemplo. Tem gente nos assistindo agora, fico imaginando um pai ou uma mãe, imaginando numa empresa a função que um filho exerceria, né? Diretor de algum setor ali. Isso, só que do seu quarto, por exemplo. Diretor do seu quarto, aquele ambiente que está ali. Será que ele administra bem aquele ambiente? E vejo muitas vezes pais angustiados em fazer o filho pensar diferente, entender que o mundo moderno leva para uma outra realidade e às vezes o filho não consegue compreender. Poderíamos pensar dessa maneira, às vezes falta um pouco de desejo de mudança ou de uma maneira de ensinar o filho, de que ele aprenda que a família também pode merecer uma visão empresarial. Eu falo isso porque há consultores que ensinam 1000 técnicas, tem 5S, Kaizen, técnicas que todo trabalho em empresas conhecem para otimizar o serviço, conforme você falou agora. Na família isso funcionaria também? Será que eu poderia transportar esse comportamento? Porque isso afetaria depois o filho empresário lá na sua empresa também? Como seria isso? Certamente. Você usou aí uma das ferramentas, o 5S, e sempre lembrando aquilo que eu já comentei anteriormente com você, a implantação de uma transformação de um Lean
Não se trata de aplicação de ferramentas. Elas ajudam, mas por trás disso existe a questão cultural, a questão da quebra de paradigma, a questão da transformação da maneira como você vê aquilo que você está fazendo, aquela mudança que você está querendo realizar. Esse exemplo do quarto do filho, ela é muito emblemática, porque faz com que... imagine que uma criança que está aprendendo a fazer um 5S, que é colocar as coisas nos lugares certos, utilizar as coisas da maneira certa, na sua bancada de estudo, tudo ordenado de forma que ele tem espaço para estudar, fazer um bom estudo, arrumar sua cama, dando um conceito de ordem no seu quarto, limpeza para não ter riscos de acidente que acontecem na empresa, mas acontece em casa também. Então você vê que essas coisas elas são muito análogas, essa analogia ela é direta e diria mais, uma criança que faz esse trabalho desde pequena, certamente ela vai crescer uma pessoa com uma capacidade de ordenação, uma capacidade de envolvimento em tarefas empresariais muito mais integrada, sinérgica do que outras que nunca realizaram tarefas dessa maneira, por achar às vezes até que são tarefas menores e não são, porque isso faz com que os valores das pessoas sejam, vamos dizer assim, crescidos e reforçados no sentido de que o trabalho é nobre, independente de ser arrumar uma cama, varrer um quarto, coisas similares, né? Você fala de uma jornada de transformação, ou seja, é preciso criar um cenário. Pensa-se que essas técnicas, conforme nós falamos agora, você falou 5S, Kaizen, tudo, daqui a pouco a gente fala do Kaizen um pouco mais, seriam estimuladores de transformações. Correto. Mas em que consiste, no seu ponto de vista, a jornada de transformação? Então, a jornada de transformação, ela sempre parte de, vamos dizer assim, de dois pontos, né? Você parte de uma situação onde você está em uma situação inicial até uma situação ótima, que num primeiro momento ela, vamos dizer assim, parece que é o ponto final, mas não o é, porque uma jornada de transformação ela não tem ponto final. Se finda, não tem ponto final. Mas, enfim, então ela parte de uma situação que normalmente nós chamamos de onde estamos, e interessante reforçar, Abranches, que a maioria das empresas muitas vezes não sabem onde estão e, pior ainda, não sabem aonde querem chegar. E se você não tem essa tensão criativa entre onde estou e onde eu quero chegar e esse salto que você conhecer esse salto que você precisa dar, você não sabe qual é o caminho que você deve seguir. Então, essa jornada começa conhecendo aonde estamos, quais são os problemas, quais são os gaps que a sua empresa tem ou trazendo para a realidade pessoal, quais são os gaps que você tem como profissional e aonde você quer chegar como profissional. Essas duas coisas nos dão condição de criar, então, um plano de ação, né, que faça com que você vá galgando esse espaço de uma maneira paulatina, porque, novamente, é importante frisar, você não consegue dar um salto quântico da noite para o dia. Você precisa de uma preparação, é como se fazendo uma analogia com um corredor. Você não consegue correr 41 quilômetros, 42 quilômetros numa maratona sem se preparar e sem fazer isso ao longo de um período razoável para que você adapte seu organismo a fazer essa jornada. E a mesma coisa é uma jornada na empresa. Você precisa ir se adaptando aos saltos à medida que você vai crescendo. Você vai ganhando maturidade e aí você vai dando outro salto e assim quero investir sucessivamente. Exatamente nesse ponto da sua linha de raciocínio, no nosso próximo bloco, a gente vai falar um pouco desse processo de amadurecimento. Não é de uma hora para outra, pessoal. É importante. Nem dentro de casa você consegue convencer o seu filho que ele precisa arrumar o quarto, organizar melhor os seus livros, preparar melhor a situação. Se você não consegue isso dentro de casa, imagine dentro de uma empresa com 100, 200, 300 pessoas. Exatamente. Vamos saber como que isso pode ser feito daqui a pouco. Até já.